Aleluia, glória a Deus. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Você que está aí em casa, que a presença do Senhor Jesus possa transbordar na sua vida, amém? Hoje, mais um culto, vencemos mais um dia estamos na presença de Deus. E é um privilégio poder cultuá-lo, é um privilégio poder adorá-lo. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos entregar nessa noite, que possamos dar o melhor para o Senhor. Mesmo você que está aí na sua casa, que você possa ser o seu melhor para o Senhor. Faça como se você estivesse no culto presencial. Faça o melhor, porque o Senhor, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Ele quer ver você adorá-lo em todo o tempo. Amém? Coloque a mão no seu coração. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. E vamos adorar o nome do Senhor. Santo é seu nome, Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Pai. Queremos agradecer a Ti por mais essa noite na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui adorando e exaltando o Teu santo nome. Porque o Senhor tem sido digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas, papai. Quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela nossa família. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela provisão, pelo Teu cuidado, pela manifestação do Seu poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, que possamos nos entregar a Ti verdadeiramente e que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que Te adorem com sinceridade em nossos corações. Seja a honra, Pai, toda dada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Agradecemos pelo Teu cuidado. Aleluias. Que possamos contemplar todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos pelo ar que nós respiramos. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Amado Paizinho. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos
isso na sua casa. Declare todo o seu amor por aquele que é digno de receber toda a nossa glória. Te amo, eu te amo, eu te amo, meu paizinho. Tu és digno de todo louvor, digno de toda honra. Seja exaltado. O Brasil te adora. Que possamos encontrar verdadeiros adoradores neste país. Vem, Senhor Jesus, vem manifestar tua presença em mim. Eu te amo, eu te adoro. Receba o meu coração, ó Paizinho. Eu te amo. Abra o coração, comece a louvar, independente da ocasião, da circunstância. Abrimos boca, abrimos nossa boca para exaltar o teu nome. Que possamos abrir o nosso coração nessa noite, que possamos abrir a nossa boca para profetizar cura, libertação sobre o nosso Brasil, cura das enfermidades, cura sobre as enfermidades, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais, que nós possamos encontrar neste Brasil coração adoradores, que entrega toda a sua vida a Ti, Senhor Jesus. Vem derramar, Senhor, da Tua cura sobre este Brasil. Eu repreendo agora todo esse vírus que tem matado muitas vidas, que tem paralisado o nosso Brasil, que tem paralisado, colocado medo em nossas famílias. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo coronavírus, todo câncer, toda e qualquer doença crônica, asma, bronquite. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal caia por terra agora. Ó Senhor Jesus, ó Papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo neste Brasil toda a corrupção, toda a maldade dos homens. Em nome do Senhor Jesus, coloca tuas mãos sobre os políticos que possam andar neste caminho e governar esse país com integridade, com sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vem, Papai querido, manifestar a tua presença nessa noite. Oh, Paizinho, que nosso Brasil possa declarar, possa profetizar cura em teu nome, em nome de Jesus. Nós chamamos, Senhor, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, Jesus, eu te amo. Aleluias. Que nós possamos preparar o nosso coração, porque nessa noite o Senhor quer falar contigo. Nessa noite o Senhor quer te usar. Nessa noite o Senhor quer te fazer canal de bênção sobre a vida das pessoas que estão lá fora, angustiadas, com medo, triste. Que nós possamos declarar e mostrar para essas pessoas que nós temos um Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
aquele que é, que era e que há de vir, porque Ele está próximo, a volta do Senhor está próxima, que nós possamos recebê-lo nos nossos corações. Receba nosso louvor. Não há outro como tu, soberano,
Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você aí da sua casa, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Começa a declarar que Ele é Rei e digno de todo louvor. Dê um glória a Deus aí, porque Ele está aí. Aleluias. Paz, igreja, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão acompanhando de casa. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração mais esse dia. Essa palavra, que esse louvor venha criar vida dentro de você. É o que eu profetizo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar levando uma palavra breve de oferta para vocês. Tá? Primeiramente, eu gostaria de passar alguns recados. A nossa Santa Ceia era no terceiro domingo de cada mês. A partir do mês de fevereiro, vai ser o primeiro domingo de cada mês, dos meses seguintes até o final do ano. Amém? Célula de jovens. Célula de jovens vai ser amanhã, certo, Valesca? Tá, então, célula toda quinta-feira às 20 horas, tá? Você que quer participar de uma célula, é só procurar o Rodrigo, a Roberta, ou então vai estar passando aqui o telefone da igreja, você pode entrar em contato, que vão te encaminhar até o Rodrigo, onde ele vai estar te passando maiores informações sobre como que está sendo feito as células. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Outra coisa. Nossos cultos, quarta-feira e domingo. De quarta-feira, nós estamos fazendo só o culto online. E nos domingos, aí sim, nós temos o culto presencial, tá? No domingo, é porque você fique atento, porque a hora que abrir o link, que geralmente está abrindo às 9 horas da manhã, você tem que ir lá e fazer sua inscrição, tá? A gente está cumprindo aí todas as regras, todas as medidas aí de segurança, tá bom? Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, entre no site e faça a sua inscrição. Amém? E nas quarta-feiras, não deixe de participar conosco também. Nas quarta-feiras você pode estar acompanhando através do YouTube e através do Facebook. Amém? Santa Ceia eu falei já, primeiro domingo de cada mês a partir do mês de fevereiro. Amém? Vai cair nesse mês de fevereiro, no dia 7 de fevereiro, Santa Ceia do Senhor, culto presencial, às 18h30, tá bom? Corra, faça a sua inscrição, não deixe de participar. Amém? Irmãos, como eu falei para vocês, é uma palavra breve, uma palavra que já tem um tempo que Deus tem falado no meu coração e tem mostrado coisas que eu, durante aí a minha caminhada na presença de Deus, eu tenho aprendido muito em relação à oferta e dízimos. Então, eu gostaria que vocês abrissem em 1 Reis, tá? 17, eu vou estar lendo do 8 ao 16, que fala da viúva de Cesarepta. Amém? Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Amém? Posso ler então? Vamos lá então. A viúva de Cesarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Cesarepta, que é de Sedom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Cesarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos.
E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, fez disso primeiro para mim e um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém, meus irmãos? Pode estar fechando a Bíblia de vocês. Tá? Deixa eu guardar aqui a minha. Essa mulher, ela estava vivendo, irmãos, uma profecia dada pelo profeta Elias. Tá? E o que me chamou muito a atenção, porque assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha uma dúvida. Essa dúvida, ela martelava bastante no meu coração. E eu via os pastores falando nas administrações: você tem que devolver o que é de Deus, você tem que devolver. E eu sempre ficava pensando, mas como assim devolver? Por que eu tenho que devolver? Eu trabalhei o mês inteiro. Eu, dia após dia, trabalhei, foi só meu, como que eu vou devolver? Mas Deus tem trabalhado no meu coração e tem me ensinado da forma correta. E eu entendi que assim, como que é de Deus? Porque hoje, tudo que o homem constrói, tudo que o homem faz, tudo que o homem produz, é de uma matéria-prima. Ele precisa da matéria-prima. A matéria-prima vem da natureza. Então, de qualquer forma, se o homem vai fazer um celular, ou vai fabricar um carro, uma cadeira, qualquer coisa, até mesmo o alimento, vem da natureza. E a natureza é do Senhor. A natureza é do Senhor. Então, aí vem, e aí fica claro, né, que nós dependemos de Deus, que tudo vem de Deus. Aí eu entendi, agora sim, agora eu tenho que devolver, porque realmente vem de Deus. Nessa época, Elias, ele tinha orado e tinha profetizado que não ia chover durante 3 anos. E não choveu durante 3 anos e 6 meses, se eu não estiver enganado. Isso vai estar lá em Tiago 5, 16, 17. Se vocês quiserem marcar aí e procurar em casa ali com atenção, pode marcar. Tá? Onde Elias profetiza que não vai chover devido à desobediência de vários reis, entendeu? Daquela época, inclusive o rei Acabe. Tá? E rei Acabe, ele era casado com Jezabel. Casado com Jezabel. E eles começaram a entender que essa seca que tinha na terra, era por causa dos profetas. Inclusive, mandou matar todos os profetas. A parte que eu quero pegar dessa passagem é a parte onde Deus fala para Elias ficar num determinado lugar, numa caverna, onde tinha uma fonte. E ele ficou durante um tempo nessa fonte. Tá? Ficou durante um tempo nessa fonte e Deus o alimentava ele através de corvos. Então, os corvos levavam todo o alimento dele, alimento diário, e ele tinha água para ele beber. Tá? Essa ministração de oferta, eu coloquei até um tema. E o tema é dependência de Deus. Dependência de Deus. Uma palavra aí que, se nós nos submetermos a isso, você vai entender o que eu acabei de falar para você, que eu entendi quando a palavra fala que é para a gente devolver para Deus o que é de direito. Eu procurei o significado dessa palavra, dependência. Procurei no dicionário, está assim, estado ou qualidade de dependência, subordinação, sujeição, necessidade de proteção. Procurei também o significado bíblico. Está escrito, estado de quem deve obediência, submissão e subordinação. Ou seja, o que é dependência? É nós nos sujeitarmos, é nós necessitarmos da proteção de Deus. É nós entendermos que tudo vem de Deus. Deus, ele não precisa de mim, mas eu preciso de Deus.
E para me precisar de Deus, eu vou ter que ter essa dependência. Vou ter que ter essa dependência. Eu vou ter que me sujeitar. Eu vou ter que ser subordinado para que essa dependência venha a ser feita na minha vida, que Deus proverá na minha vida através dessa dependência, da fidelidade. Então, o que vocês acham que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer da sua casa? Deus quer a nossa confiança. Deus quer a nossa sujeição, como eu acabei de falar. E Deus quer que nós percebemos, entendemos que nós necessitamos de uma proteção. Nós necessitamos de uma proteção. Dessa forma, aí sim, nós nos colocamos dependentes de Deus. Amém? Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Eu acabei de falar que Deus é dono de tudo. Deus é dono da matéria-prima, Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, é dono de tudo. Nada acontece sem que Deus permita. Tudo que acontece é pela permissão de Deus, está sob o controle de Deus. Certo? Então, o nosso dinheiro, para que Deus quer o nosso dinheiro? Então, aí fica claro que nós dependemos de Deus, entendeu? Se nós nos colocarmos nessa situação, aí sim, nós vamos entender que o dinheiro é algo que o homem fez, que é necessário para que nós possamos comprar, vender, entendeu? Ter uma vida, mas que isso já vem de Deus. Já vem de Deus, é a sabedoria que Deus colocou no homem para criar o dinheiro, para poder organizar as coisas. Amém? Porque tudo que nós temos é dele, vem dele. Ó, eu vou passar para vocês uma referência aqui, ó, em Êxodo 12:37. Essa referência fala do povo que foi liberto lá do Egito, tá? O povo de Israel. Vocês viram que eles andaram muito tempo. Foi muito tempo de caminhada rumo a uma promessa de Deus e uma promessa que eles não conseguiram alcançar. Por quê? Dependência. Deus alimentava, Deus protegia, Deus aquecia, Deus fazia tudo para que eles estivessem bem. Ele andava, o chinelo não acabava, a roupa não rasgava, e eles mesmo assim reclamavam. E mesmo assim eles questionavam. É o que está acontecendo talvez com a sua vida, sabia? E muitas vezes aconteceu com a minha. Você acorda, tem seu café da manhã lá, você come. Tem seu lanche. Quero comer carne e tal, você vai lá, compra. E muitas vezes, o que Deus quer é só simplesmente a sua obediência para que as coisas aconteçam conforme o controle dele. Deus, ele é um Deus que ele não obriga a gente a fazer nada. Você segue o caminho que você quiser. Mas é certo que se você se submeter às condições dele, você vai ter uma vida segura. Deus não vai te dar nada que você possa perder. Nada que você possa perder, ele vai te dar. Tudo que ele colocar, tudo que ele dá para você, você pode ter certeza, é algo que vai realmente suprir a sua necessidade. Às vezes nós queremos algo mais. Eu quero uma casa, mas eu quero uma piscina. Deus olha e fala, o que é necessário para você sobreviver é isso. Só precisa disso. Não precisa de nada mais que isso. Só disso. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente segue um outro caminho, que esse outro caminho termina levando a frustrações. Levando aí a desesperos. Entendeu? O que ele deseja é que colocamos nossas vidas em suas mãos. Era isso que ele queria do povo de Israel. Era simples. Era só isso. Ele queria que o povo se submetesse e colocasse, Deus está me alimentando, Deus está me dando água, Deus está me protegendo. Então, pronto. Era dado ordens através de Moisés que não poderia guardar o alimento de hoje para amanhã. Mesmo assim, o povo eles pegava e guardava, entendeu? Ou seja, desobediência. E o resultado de toda essa história é que vocês conhecem, que entrou só na terra prometida, só a terceira geração daquele povo, por desobediência a Deus. Amém? E é isso que ele ensina através dessa passagem da viúva de Cesaré. É isso que ele ensina. Ele não queria a farinha e nem o azeite dela, mas ele queria sim a sua dependência. A sua dependência, era isso que ele queria daquela viúva. Porque imagina você, chega uma pessoa na sua casa, você tem um pouquinho de arroz, você tem um pouquinho de feijão,
tá? Tem um pedacinho de carne. Para você, vamos colocar até algo parecido, para você e seu filho. E chega alguém na sua casa e pede que você divida o que você tem com ele. É difícil. É difícil a gente fazer isso. É quase impossível. É quase impossível. Então, hoje eu tenho na minha consciência que assim, a casa de Deus tem o nosso pastor, mas eu me sinto dessa forma. A casa de Deus é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Quanto mais eu invisto na casa de Deus, mais eu vou estar bem, mais eu vou me sentir bem. Então, eu me sinto nessa obrigação. E hoje, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu não quero nada em troca. Eu não dizimo assim porque, eu vou dizimar esse mês R$50 porque eu quero vender mais 5 apartamentos. Não. Eu vou dizimar aqui R$100 porque eu quero ganhar R$1.000. Não. Gratidão. É só gratidão pelo que Deus me dá todo dia. Todo dia Ele me dá. Todo dia eu acordo de manhã, olho para um lado, olho para o outro, vejo a minha esposa, vejo os meus filhos, uma casa onde nós estamos debaixo de um teto. Para que coisa melhor? O necessário para a nossa sobrevivência. Para que coisa melhor? Gratidão. E eu entendo que assim, quando nós entregamos parte do que recebemos a Deus, estamos nos mostrando que dependemos dEle, precisamos, necessitamos dEle. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer para você. Reflita essa palavra e entenda que a casa do Senhor é um local, é uma terra onde você planta, onde você tem que regar, mas você vai ver resultados. Você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas levando cesta básica para pessoas que têm necessidade. A gente faz uma força-tarefa aí para atender a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos como culto online, não tem como eu falar para vocês que a salva vai passar entre as cadeiras aqui, mas você pode, tem a conta, o telefone da igreja, você pode estar depositando, transferindo, mandando o comprovante para a gente ter um controle aqui, ou então você pode estar vindo até aqui também. Quero ofertar aí um arroz, feijão, vem aqui, traga aqui na casa do Senhor que a gente vai montar a cesta, a gente vai levar para pessoas necessitadas. E para vocês que estão aqui, tem algumas pessoas aqui trabalhando, a salva vai estar disponível aqui, a nossa irmã Fabiana vai estar passando aí no meio de vocês aí, tá bom? Amém? Vamos orar então? Meu Deus amado e querido Pai, nós te damos graças, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque o Senhor, Espírito Santo de Deus, tem cuidado tanto, Senhor, da minha casa, da minha vida, da minha família. O Senhor, Espírito Santo de Deus, em momento algum, Senhor, tem deixado faltar, meu Pai, o azeite, a farinha, Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, o que é necessário para sobrevivermos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, Pai, pelo teu amor por cada um de nós, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que essa palavra, Espírito Santo de Deus, possa, Senhor, ir de encontro com cada coração, Espírito Santo de Deus. Fazendo eles entender, assim como eu entendi, Senhor, que nós dependemos de Ti. Nós precisamos depender de Ti, Senhor. Nós necessitamos depender de Ti, porque a partir do momento que nós nos submetermos, Senhor, às Tuas vontades, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós vamos estar seguros. Nada vai faltar, Senhor. Nada vai faltar, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que ampara, o Senhor é um Deus ciumento, você é um Deus que nos guarda de todas as formas. Obrigado por isso, Senhor. É o que nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu profetizo sobre aquelas pessoas que estão desesperadas, Senhor, desempregadas, Espírito Santo de Deus, às vezes, Senhor, até desiludidas, Pai. Toca no coração delas, para que elas possam ser dependentes, Senhor. Abre portas para elas, Espírito Santo de Deus, para que elas possam, meu Pai, conhecer, meu Deus, a Tua palavra. E, meu Pai, assim como eu, hoje aqui, Senhor, possa testemunhar um dia na sua vida, debaixo da dependência de Deus. Espírito Santo de Deus, abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor, aqueles que, meu Pai, estão indo e voltando, Senhor, que o Senhor possa guardar na ida ao trabalho, na volta. Livra de acidente, livra de todo mal, Senhor. Que todos os projetos de Satanás venham a ser frustrados sobre o Teu povo, Senhor. É o que eu profetizo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para
te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Amém, Jesus. Boa noite a todos aí que estão nas suas casas. Mais uma vez aí estamos com o nosso culto online, né? E hoje estou aqui para ministrar uma palavra que fale aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha falar através de mim, da minha boca, para que traga todo o entendimento para mim e para vocês que estão aí na sua casa. Amém? O pastor Charles pediu que eu passasse um recado, que ele tirou umas 3 semanas de férias, né? E ele só vai estar de volta daqui 3 semanas. E quem está responsável aí para ajudar o pessoal, se alguém tiver alguma necessidade, alguma coisa, para procurar o diácono, o Rodrigo Vicente, né? Ou pode me procurar também, se precisar de alguma coisa, pelo Zap, pode me ligar, tá bom? Pode ligar para o Rodrigo. Que Deus abençoe aí a todos, tá bom? Eu queria passar para vocês uma palavra que fala no meu coração já há muito tempo, né? Que é basicamente um testemunho de vida meu, né? Que o testemunho ele é muito importante, eu creio, para que outras pessoas que às vezes passam, às vezes os mesmos problemas que a gente passa na vida, né? E isso, um testemunho pode ajudar uma pessoa a tomar um rumo, né? Seguir uma direção certa, né? Tomar uma decisão, né? Então, eu queria falar para vocês que é um testemunho. É uma história um pouco prolongada, porém tem um sentido, tá bom? E é assim, que quando eu era pequeno, eu tinha em torno de uns 8, 9 anos mais ou menos, não me lembro muito da idade, né? Perto da casa da minha mãe tem uma praça bastante grande, foi ali que eu cresci, né? E sempre ali naquela praça tinha pessoas que vinham, montavam barracas, né? E creio eu que sejam ciganos, alguma coisa assim, ficavam 2, 3 dias, iam embora, né? E aí de domingo eu sempre via que ia um pessoal lá, que era crente, e eles iam nessa praça, porque é uma praça bem grande, arborizada, é bem gostoso o lugar, e eles iam lá para fazer um culto ao ar livre, né? E um dia, né, teve uma palavra que tocou no meu coração, que eu ouvi, que foi meu pai. Ele disse assim: olha aquele povo que está ali na praça, né? Ali no meio tem um monte de cachaceiro, tem um monte de mulheres que traíram seus maridos, maridos que traíram as suas esposas, tem drogados. Onde eles querem chegar com isso? Eles acham que vão ser perdoados, né? E essa palavra, mesmo eu sendo uma criança, ela ficou gravada no meu coração, né? E
como diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E que um dia todos nós vamos nos lembrar, né, de um momento em que Deus ele quer nos mostrar alguma coisa, né? Isso me toca um pouco o coração, né? Mas eu preciso falar. Eu cresci vendo aquela situação dentro de mim, né? Eu criei uma repulsa pelos crentes, ou até mesmo por eu me converter um dia, né? Então aquilo ficou dentro de mim, marcado. Mesmo com as pessoas que eram crentes, eu tinha uma certa resistência, né, em conversar com elas, em me abrir com uma pessoa assim evangélica, né? Porque em questão de eu mudar de religião, eu sempre tive uma resistência com isso, né? Porque tudo que nós aprendemos com os nossos familiares, né? Com os nossos pais, os nossos avós, nós achamos que tudo aquilo que os nossos pais, os nossos avós, pessoas mais velhas, mais sábias que nós, estão nos ensinando coisas boas, né? E eu cresci com aquilo. Meu pai, uma pessoa que eu sempre tive muito respeito e amor por ele, pela minha mãe, né? Ele disse aquilo e eu, como uma criança que sempre respeitei muito os meus pais, minha mãe pode falar isso, meu pai já não é mais vivo, sempre respeitei muito os meus pais. Então, aquilo ficou para mim como se fosse uma regra, uma lei de um pai, né? E eu criei muita resistência com aquilo. Cresci daquele jeito, daquela forma, né? E glórias a Deus, eu sempre fui muito bem cuidado pelos meus pais, muito bem educado, né? Um jovem que nunca desviei de um caminho certo. Meu pai sempre me ensinou a andar nos lugares certos, com pessoas certas. Isso eu não posso reclamar, né? Nunca posso reclamar disso, porque isso o meu pai me ensinou, a ser uma pessoa respeitosa e uma pessoa de caráter. Amém? Aí o tempo foi passando e eu cresci, né? Comecei a trabalhar, me tornei um profissional muito rápido, porque o que eu fazia é uma coisa que eu gosto, né? Que é mecânica. E sempre fui assim uma pessoa bastante responsável, me tornei um profissional na minha área em torno de 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio. Eu já era uma pessoa que aprendi muito rápido as coisas, né? E também me casei bem cedo, casei com 18 anos de idade, né? E ali já assumi um compromisso muito sério de ter uma família, uma casa, uma esposa. Que é um compromisso bastante grande, com certo peso, né? Assumir um jovem de 18 anos, assumir uma casa, não é fácil não.
tem que ter bastante juízo, bastante cabeça e bastante propósito nisso, né? E o tempo também foi passando e eu trabalhava em uma oficina e fazia bico em casa, e o tempo foi passando e eu criei uma oportunidade de abrir um negócio para mim, né? De trabalhar por conta. Então, nesse tempo, essa oportunidade que eu tive, eu abri uma oficina, comecei a trabalhar. E tudo foi correndo muito bem. Por cerca de 14 anos eu fui uma pessoa bem próspera, né? Comecei a trabalhar na minha oficina, e tudo foi correndo muito bem por 14 anos. Deus ama a todos nós, né? E eu sempre falo que com alguns ele pega de uma forma diferente. Amém? Eu sempre comento isso aí com o pastor. Deus nos dá todas as coisas, mas Ele quer saber onde está o nosso coração. Deus nos dá casa, nos dá trabalho, nos dá dinheiro, nos dá família. Mas Deus quer saber onde se encontra o nosso coração. Afinal, nós fomos gerados como imagem e semelhança de Deus. E fomos gerados para adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu achava que tudo que eu fazia, o meu trabalho, todas as coisas que eu tinha, eram suficientes, né? Tudo que eu aprendi de Deus, tudo que me foi dado por Deus, porque nada é meu, nada é nosso, tudo é de Deus, né? E tudo que eu tinha, minha oficina, minha casa, meu carro, eu achava que tudo era bênção de Deus. Mas eu sempre achei que tudo isso era bênção de Deus. Nossa, Deus me abençoa, né? Glória a Deus, eu consegui comprar isso ou aquilo. Mas a gente acha que, às vezes, só as coisas materiais são importantes, né? E eu achava que tudo isso já era suficiente. E eu não precisava de mais nada. Porque eu vivi uma vida que muito abençoada por Deus, uma vida muito boa mesmo. Isso eu não posso reclamar. E o que eu fazia para glorificar o nome do Senhor? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, para engrandecer o nome do Senhor nessa terra. Quem se casa com uma pessoa somente para servi-la e nunca é servido? Hoje eu avalio isso e vejo que como Deus ele só me abençoava e eu nunca abençoei a Deus. Nunca abençoei a Deus. Eu sempre colocava como Deus me abençoou, glória a Deus. Mas o que eu faria por Ele? O que eu engrandecia o nome do Senhor? O que eu exaltava o nome do Senhor? Em nada. Eu ia só à igreja
Nunca abri uma Bíblia em casa. Eu tinha Bíblia, mas nunca abri. Confesso. Nunca abri. Eu ia à igreja somente quando tinha casamentos ou algum evento especial. Só. Por mais nada. Nós somos abençoados, mas não é só isso que Deus quer. Ele quer mais de nós, muito mais. Foi então que eu me expresso assim, até que Deus pediu o meu Isaac. Começou com o meu casamento, com as minhas finanças, e pouco a pouco tudo foi indo embora, tudo foi indo embora. Tudo que eu tinha conquistado em 14 anos foi indo embora aos poucos. O casamento, as finanças. Eu só continuei com o meu trabalho. Mas ninguém vive só de trabalho, né? Que nem fala, nem só de pão viverá o homem, né? Mas nem só de trabalho a gente vive. A gente vive de lazer, da palavra de Deus, de comunhão com as pessoas, de amor, de tudo isso. Nesse meio tempo, antes de eu me separar, antes de eu me separar, o meu cunhado se converteu, né? E ele sempre vinha falar para mim de Deus, né? Mas como eu disse para vocês, o meu coração era duro e muito resistente nessa parte. E ele vinha, ele falava de Deus, e ele era aquele novo convertido, apaixonado por Deus, né? Hoje eu até oro por ele, porque hoje ele é afastado da igreja, né? O mundo, as coisas, o mundo conquistou o coração dele, mesmo ele conhecendo a palavra, né? E eu penso assim, quem conhece a palavra não deve se desviar dos seus caminhos, porque é a mesma coisa de nadar contra a correnteza, né? Conhecendo o que é a palavra de Deus e o Deus que nós cremos, é a mesma coisa de nadar contra a correnteza. É estar agradando Satanás, porque a palavra de Deus diz que, ainda comentando com o Rodrigo ontem, né? O príncipe deste mundo não é Jesus, é Satanás, porque ele nos oferece muitas coisas para desviar a nossa atenção de Deus, para que nós acreditamos que nós somos suficientes para conquistar, né? Ele faz com que a gente acredite que a gente não precisa de Deus. Mas Deus, como eu disse, tem aqueles que Deus pega mais forte, de alguma forma, né? E eu oro para que o Senhor toque o coração dele mais uma vez, para que ele entenda verdadeiramente que só há um Deus, e sem Deus nós não somos nada, né? Um dia, vamos falar assim, lá no ano 2001, faz tempo, né? Faz tempo. Eu, mesmo com o coração duro, resistente, eu sou muito chorão, né, gente? Mas, amém, eu tava assistindo o programa do Raul Gil, programa secular, e tinha um cantor lá que eu me afeiçoava muito com ele. E um dia ele estava
foi lá cantar, ele cantou um louvor. E aquele louvor tocou no meu coração. Mas de uma forma assim que de uma forma que eu não entendia. Mas mesmo assim, eu demorei uns 10 anos ainda para me converter. Achando que eu podia. Porque a gente vai... Só um instante. A gente vai tentando fazer as coisas com as nossas próprias forças. E a gente esquece de Deus, né? A gente vai tentando fazer as coisas com as nossas próprias forças, não pede direção para Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E a gente toma com os nossos próprios braços, né? E vai e fala, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo vai dar certo. É isso que a gente acredita, né? E naquele dia que eu estava ouvindo louvor, eu chorei muito. Eu estava sozinho em casa. E eu assisti e chorei muito. Mas voltando lá, onde eu disse que Deus pediu o meu Isaac. Foi aí então que eu comecei a perceber que as coisas não estavam mais no meu controle, né? Meu casamento, eu me casei, eu me separei, deixei um filho no meu outro casamento. Eu tenho um filho, hoje ele tem 22 anos, Mateus, né? E me casei de novo, mais uma vez. Me casei mais uma vez e mais uma vez não pedi direção de Deus. Mais uma vez eu fiz as coisas pela minha própria direção, pela minha própria vontade. E fiquei casado 8 anos e adivinha o que aconteceu? Caí do cavalo de novo. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa própria vontade. Deus, quando Ele cerca a gente tenta mudar de direção, né? Muitas das vezes com o coração duro, assim como o faraó lá no Egito. Quantas vezes Moisés foi lá falar com ele e o coração dele continuava duro, mesmo com todas aquelas pragas que estavam acontecendo, e o coração dele continuava duro, né? Mas quando nós não estamos com Deus, porque a gente acha sempre que nós estamos com Deus, mas o estar com Deus tem vários agravantes. Não é só falar, eu amo o Senhor, o Senhor está comigo. Sim, o Senhor, Ele não compactua com o pecado. Todos nós somos pecadores, mas é que nem eu falo, quando nós não estamos na igreja, com Deus, fazendo o que o Senhor deseja para a nossa vida, nós estamos pecando, muito mais, né? Todos nós somos pecadores, eu não sou santo, todos nós somos, mas eu não vivia uma vida com Deus. Eu achava que vivia, mas não vivia nada. E depois que eu me separei pela segunda vez,
desse casamento eu não tive filhos, não tive. E eu comecei assim, às vezes eu saía para fazer uma caminhada, eu ficava perguntando para Deus, Deus, eu sou bom, eu não sou uma pessoa que faz coisas erradas, por que não dá certo as coisas para mim? Assim como eu ficava perguntando, porque eu falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Assim como lá no Moisés vendo a sarça, ele já se coloca e fala, Senhor, né? Ele sabe que é Deus. Quando Paulo cai lá, cego, ele fala, Senhor. Jesus fala com ele e fala, Senhor, porque ele sabe que é Deus. E então eu já perguntava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Eu ajudo todo mundo, eu sou bom. É as primeiras coisas que a gente pensa. Ah, a gente é bom, tá bom, para Deus tá ótimo, né? A gente acha que... Um dia eu fui numa igreja, né? Antes de eu conhecer a PNL, eu fui 2 vezes em um culto. E o pastor perguntou, quem aqui é pecador, né? Quem tem pecados aqui? Quer dizer, quem não é pecador aqui? Eu não levantei a mão, mas eu quase levantei, né? Falei assim, eu não tenho pecado nenhum, né? Não tenho pecado nenhum. Mas, né? Sabe como é que é, né? A gente sempre acha que nós não somos pecadores, nem nós não temos pecado, porque nós somos bons. Mas só isso para Deus não é o suficiente. Comprar uma cesta básica, ajudar as pessoas, ser uma pessoa que se coloca ali para ser solidário, não é só isso que Deus quer. Deus quer muito mais do que isso. Então, eu comecei a viver uma vida mundana depois que eu me separei pela segunda vez. Comecei a sair, comecei a beber, né? E saía de carro à noite. Eu voltei a morar na casa da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim idosa, já era na época uma pessoa idosa. E eu bebia e ela via eu naquela situação. E eu voltava assim para casa, às vezes eu mesmo ficava pensando, como que eu cheguei aqui? Porque eu não lembrava como eu cheguei, né? Tem gente que fala que bêbado não lembra das coisas, ele não lembra mesmo, mas eu creio que Deus me protegia e me conduzia até em casa, porque Ele tinha um plano para minha vida, isso eu tenho certeza, né? E a minha mãe ficava muito preocupada com isso. Ela chegava a falar assim, filho, eu tenho medo que acontece alguma coisa com você, você morre, né? E realmente, involuntariamente, ela tinha uma preocupação comigo de eu morrer. Mas, se eu morresse naquela situação, bêbado, eu tenho certeza que eu não teria salvação. Amém? Foi aí então que eu comecei, que nem eu já disse, eu fui numa igreja evangélica, fui em 2 cultos, né? E gostei muito, mesmo aquela resistência que eu tinha de Deus, não de Deus, da igreja evangélica, porque aquilo foi plantado no meu coração, né? O jeito que o meu pai falou lá atrás, colocava para mim como uma pessoa evangélica era pecador, né?
Eu achava que o evangélico, ele estava ali na igreja somente para querer um perdão de Deus, mas que todos eles eram pecadores, né? E o Senhor foi me conduzindo para esse caminho. Eu comecei a ir na igreja e o Senhor começou a falar muito comigo no meu coração. Eu fui 2 vezes só, depois eu acabei não indo mais, mas o Senhor, cada dia Ele vai trazendo alguma coisa na nossa mente, nos nossos pensamentos, e o Senhor ia falando no meu coração. E então eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? A Fabiana. Conheci ela, uma mulher muito boa, muito cuidadosa, e nós começamos a namorar. E quando eu conheci ela, o meu sobrinho falou assim pra mim: ela é crente, hein? Eu falei: ah, tá. Mas mal sabia ele que era isso que eu tava querendo, né? Falei: tá bom, não tem problema, deixa, mesmo que ela é crente, não faz mal não. Conheci ela, a gente se conheceu, começamos a namorar, né, por um tempo. Depois a gente foi morar junto. Ela, minha esposa, ela já era convertida, mas assim, não frequentava muito o culto na igreja, né? E quando a gente começou a morar junto, aquela repulsa que eu tinha pelos crentes, que eu tinha pela igreja evangélica, foi se quebrando. Aos poucos foi se quebrando. E aí um dia ela começou a me chamar para ir para a igreja, né? Porque ela já era batizada e tudo, ela já conhecia da palavra de Deus, né? E ela sabia também que estava no pecado, né? Porque a gente estava morando junto, mas não éramos casados, né? E Deus não quer isso. A gente, na verdade, está vivendo no pecado, né? Mas a gente ainda não ia na igreja com frequência. A gente ainda não frequentava aqui a igreja da Peniel. Mas a minha esposa já conhecia o pastor Charles. E se eu não me engano, eu creio que ela era batizada na igreja do pastor Charles. Foi aí então que... ela está falando aqui que é isso mesmo. Que ela já conhecia o pastor Charles e já era batizada na igreja Peniel. Foi aí então que eu conheci a igreja Peniel, né? Fomos no culto lá, conheci o pastor, conheci o Luiz, conheci o Zé, o Diego, o Bruno, o Cacá, né? Foi lá que eu conheci, na igreja Peniel pequenininha, devia ter uns 20 membros mais ou menos. E um dia o pastor chamou a gente. Eu estou fazendo célula lá em casa. Como que chamava a célula mesmo? Vida. Chamava Vida a célula. E começamos a frequentar. O Senhor começou a falar muito fortemente no meu coração. Eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus começou a fazer diferença na minha vida. E uma coisa que eu falo que a gente precisa ter entendimento, né? Não só buscar e ler a palavra, mas ter entendimento. Assim como um dia eu já falei numa palavra aqui que o Felipe chega para o eunuco e pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fala: eu não tenho ninguém que me explique, porque ele não estava entendendo nada da palavra. E aí Felipe vai lá e lê para ele a palavra e ele entende que ele precisa ser batizado, ele precisa nascer de novo, né? E aí até ele fala assim: aqui tem uma poça d'água, o que me impede de ser batizado?
porque ele entendeu a palavra. Amém? Então, assim, eu falo que uma célula é muito importante para que a gente entenda a palavra de Deus, crie sabedoria, crie discernimento. Discernimento nada mais é do que reconhecer o caminho onde a gente está andando. Porque a gente andar por caminhos que aos nossos olhos é bom, os nossos olhos são muito enganosos. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós fazemos coisas que a gente acha que está certo, mas não está, né? Se nós acreditamos em Deus, acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos que saber que o que está escrito ali é o que Deus quer para a nossa vida. É a direção para a nossa vida. Assim como o pastor gosta muito de falar que é o nosso manual, né? Assim como um carro tem um manual de uso, nós temos um manual que é a palavra de Deus. Ali só vai ter coisas boas para nós. Aí na célula, chegando lá, o pastor colocou para mim, ele já conhecia a Fabiana, ele colocou para mim o que eu gostaria de falar, qual o assunto nós queríamos abordar. Eu falei, pastor, na minha religião eu fiz bastante coisas lá para aprender de Deus. Achava que eu sabia bastante, achava que eu sabia muito. Eu falei, pastor. Aí o pastor pegou e fez várias alternativas no papel. Aí falou, o que você quer que a gente aborde? E aí ele me mostrou o papel e eu escolhi salvação, né? E nós começamos o estudo e eu agradeço muito o pastor Charles, a pastora Rose, por ter aberto a porta da casa deles para receber a gente lá, né? Para que a gente pudesse aprender essa palavra genuína, essa palavra verdadeira de Deus. Porque o pastor, eu não estou puxando o saco de ninguém aqui, porque eu não preciso disso, eu não preciso puxar o saco de ninguém. Mas o pastor Charles, muitas pessoas se sentem às vezes presas, não sei. Mas ele ensina a palavra verdadeira de Deus, a palavra genuína. Genuína quer dizer original. E eu agradeço muito por ele ter aberto as portas para que a gente pudesse ter a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Amém? Porque sem Deus nós não somos nada. E eu e minha esposa juntos ali, né, começamos a entender o valor da palavra de Deus na vida de um casal, né, na vida de uma pessoa. E começamos a querer fazer as coisas certas, né? Porque todo o esforço que nós fazemos na nossa vida, que a nossa vida não é fácil para ninguém, todo esforço que nós fazemos na nossa vida, e fazemos esforço também às vezes para Deus, achando que nós estamos fazendo as coisas certas, e esse esforço que a gente faz às vezes achando que está certo, que às vezes é contrário do que Deus quer, é em vão. Nós estamos fazendo coisas inúteis, porque estamos fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Então, como estamos, é que nem eu falei, nós estamos nadando contra a corrente. Então, nós decidimos fazer as coisas certas. Nós já estávamos morando junto, minha esposa
começou a me... como que eu posso dizer? Não é me forçar, mas sim me mostrar diante da palavra de Deus que eu estava errado, que nós dois estávamos em pecado, né? Que a gente precisava se casar. Não casei forçado, de jeito nenhum, casei porque eu quis, né? Mas quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus e quer viver uma vida com Deus, a gente tem que fazer as coisas certas. Porque, como eu disse, o esforço todo que a gente faz, achando que estamos fazendo a coisa certa, se torna em vão, porque estamos errando em outras coisas, né? Então, por isso que eu falo, conhecer a palavra de Deus, para que a gente viva a palavra. A partir do momento quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, nós estamos indo no caminho certo. Aí nós estamos nadando a favor da corrente. Amém? Deus não compactua com o pecado. Onde o pecado está ali, Deus vira as costas. Uma coisa que foi difícil para mim entender, e eu ficava me perguntando, por que Jesus, quando foi crucificado, ele falava, Pai, esquecestes de mim? Por que me abandonaste? Né? Eu falava, mas se ele é filho de Deus, por que Deus abandonou ele? Mas não é isso. É porque Jesus, ele recebeu todos os nossos pecados. Jesus recebeu todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados lá na cruz. E Deus não abandonou ele. É porque Deus não compactua com o pecado. E ele recebeu todos os nossos pecados. Amém? Glórias ao Senhor por ele nos amar tanto e nos dar a vida novamente. Amém? Então nós decidimos, eu e a minha esposa, viver a vida com o cordão de 3 dobras, que está em Eclesiastes 4:12. Se vocês quiserem abrir aí na sua casa, eu vou ler aqui. Se vocês quiserem anotar, eu leio daqui. Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho não pode ser vencido. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que quer dizer esse cordão de 3 dobras? Quando eu, a minha esposa e Jesus estamos unidos, nós nos tornamos um cordão de 3 dobras, onde Jesus sustenta nós dois, onde Jesus dá força para nós dois, para que esse cordão não se rompa. Jesus é a força para o casamento, para todas as coisas no casal. Eu falo que um casamento sem Deus não é nada, porque ele vai, como todos nós somos pecadores, ele vai até um tempo e cada um faz as suas coisas conforme acha que está certo e deixa Deus de fora. Mas Deus é que dá a direção no casamento, em todas as situações. Amém? Nós regularizamos nossa situação, nos casamos, ainda não nos casamos, fizemos uma festa no salão aqui na igreja, mas nos casamos no cartório, regularizamos a nossa situação com Deus e decidimos viver uma vida com Deus. E a partir desse momento, aquele momento que nós vivíamos indo num culto aleatoriamente, vamos hoje, porque
estar com Deus não é quando a gente precisa. A gente precisa todo dia, todo minuto, todo tempo. Nós somos dependentes do Senhor. Então, assim, quando a gente falava, vamos na igreja, parecia que era um negócio assim, vamos lá, eu não estou muito legal mesmo, vamos lá. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós engrandecemos o nome dele. Deus quer a comunhão da igreja, dos irmãos unidos, de uma oração junto com os seus irmãos, para que as nossas orações cheguem até o Senhor, os nossos clamores cheguem até o Senhor. Amém? E que eu tenho certeza que, glórias a Deus, faz 7 anos, né, amor? Que nós vai fazer agora, esse ano, 7 anos que nós estamos casados. E eu sei que hoje o alicerce do meu casamento é o Senhor. E eu tenho a certeza que esse casamento é um casamento verdadeiro, um casamento de amor. E o Senhor é que comanda os nossos pensamentos, os nossos atos. E eu tenho a certeza que Deus, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor para nossas vidas, juntos. Amém? Vocês devem estar perguntando, né? O que tem a ver o crente da praça com o seu casamento, com a sua ministração? Né? Foi que eu descobri que tudo que eu sabia de Deus, eu não sabia nada. Quando eu comecei, Deus começou a me cercar e me conduzir para o caminho dele, que eu comecei a descobrir o que Deus queria para minha vida, né? Porque até então eu achava que estava tudo certo, estava tudo bom. Foi quando nós começamos a frequentar mais a igreja, o Senhor começou a falar mais no meu coração. Fui tendo mais conhecimento da palavra, porque não adianta só a gente vir para a igreja, que nem eu já falei aqui. A gente precisa se aprofundar no conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus fala do ID. O ID não são só para os apóstolos de Jesus que estavam lá naquela época. O ID é para todos nós. Tem pessoas lá fora morrendo por falta de uma palavra de Deus. Tem pessoas com depressão, tem pessoas tentando se matar. E às vezes uma palavra, é que nem eu falo sempre, eu tô na minha oficina e às vezes parece que Deus conduz as pessoas para lá. Às vezes eu tô lá até sem serviço, mas aparece uma pessoa lá desesperada. E às vezes você vê que a pessoa está desesperada no olhar, numa conversa. E eu tenho certeza que o Senhor dá sabedoria no nosso coração e nos dá muito conhecimento para que a gente ajude essas pessoas a encontrar a luz que está no Senhor, né? A luz que eu tanto busquei. E em questão do crente da praça, não foi só que nem eu disse que Deus quis me mostrar, aquilo ficou gravado no meu coração para sempre. Eu me lembro daquela parte até hoje. Deus gravou aquilo no meu coração, não foi à toa. Assim como a palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia,
aquilo que meu pai disse não foi uma palavra de Deus, mas foi uma palavra que colocou Deus em jogo, né? Que plantou uma semente no meu coração que não foi fértil, porque aquela palavra não foi uma palavra que me conduziu pelo caminho de Deus. Porque, vou falar uma coisa, né? Não é desrespeito aos meus pais, nem à minha mãe, mas meus pais não iam à igreja, não iam. Mas ele fazia... Eu tenho uma irmã que tem 1 ano de diferença de idade minha, que chama Rita. Minha mãe nos acordava no domingo cedo e falava, vai pra missa. Vai vocês. Mas e ela não ia. Ela não ia. Às vezes a gente cria uma certa religiosidade dentro do nosso coração que o que a gente aprendeu dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos parentes, das pessoas que a gente mais respeita, estão certas. Mas como elas sabem que aquilo está certo? Porque depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus e comecei a entender, porque pode ser, tem pessoas que falam que uma vírgula faz diferença, mas quando você lê pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para que Deus fale naquela mensagem no seu coração, né? A palavra de Deus diz que a palavra se renova a cada dia. E começou a me trazer mais entendimento e ver que tudo aquilo lá que eu não sabia nada. E os meus pais também, como eu falei, iam na igreja só quando eu tinha casamento. Eu amo minha mãe, amo meu pai, eles me deram muita educação, mas nessa parte espiritual, hoje eu vejo que ela me ensinou, ela procurou me ensinar tudo que ela sabia, mas não o que ela sabia do que é mais importante, que é a palavra. Porque quando eu comecei a buscar a palavra de Deus e entender, eu vi que não só eu, mas ela, os meus avós estavam fazendo tudo errado. Tudo errado. E então eu vi que os crentes que estavam lá na praça, eles que estavam certos. O meu pai que estava totalmente errado. E que até então eu seguia com aquela palavra que eu ouvi, né? Que os crentes eram pecadores. Mas vamos lá. Por mais que naquela praça havia mulheres que traíram seu marido, os maridos que traíram suas mulheres, os drogados, os bêbados e muito mais, não sei, eu não lembro de imagem de feição de pessoa nenhuma que estava lá, mas aquelas pessoas estavam lá arrependidas. E em Mateus 3, versículo 1 e 2, diz: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus e está próximo. Em João, se vocês quiserem anotar na sua casa, depois vocês podem ler. Em João 6, versículo 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim,
E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Em Lucas, capítulo 5, e o versículo 32, diz: eu não vim para chamar o justo, e sim pecadores, ao arrependimento. O que aqueles crentes estavam fazendo lá naquela praça? O que Deus quer de nós? Né? Pessoas que às vezes já nasceram no berço evangélico, já está dentro da igreja e já desde jovem já começa. Eu penso, eu me converti com 40 anos, né, amor? 40 anos eu me converti. Eu penso, se eu tivesse me convertido mais novo, minha vida teria sido diferente. Se eu tivesse me colocado na brecha, me colocado na direção do Senhor antes, minha vida talvez seria diferente. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele tem um plano na nossa vida. Amém? Em Salmos 32:1 está escrito assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. No momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aquelas pessoas que estavam lá, os pecadores que estavam lá, eles estavam totalmente certos. Eu disse aqui outro dia, eu não lembro para quem que eu falei aqui na igreja, que muitas pessoas têm vergonha de pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e sair na rua para ir para a igreja, né? E de Deus a gente não pode se envergonhar, de jeito nenhum, porque é Ele que faz todas as coisas pelas nossas vidas. E foi aí então que eu comecei a entender e perceber que as coisas que nós aprendemos lá dos nossos antepassados, a gente precisa avaliar, a gente precisa ver se tudo que nós aprendemos está certo, para que nós não venhamos a fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Amém? Não conforme a nossa vontade, porque a vontade da nossa carne, como eu disse, às vezes a gente faz umas coisas que a gente acha que está certo, mas estamos desagradando a Deus. E a maioria das coisas que agrada a nossa vontade não agradam a Deus, né? Também tem uma tem uma equiparação que eu faço sempre, assim, falo para as pessoas, que é mais ou menos assim. A palavra de Deus é tudo o que nos conduz para a vida eterna. Todos nós que estamos na igreja, que estamos buscando o Senhor, o que nós estamos buscando? Muitas pessoas vão buscar dinheiro, prosperidade, é o que a maioria das pessoas buscam. Mas, em primeiro lugar, quem conhece a Deus de verdade vai buscar uma prosperidade com Deus, não financeira. Por muito tempo da minha vida, eu tentei buscar prosperidade e acabei entendendo que com as minhas próprias forças eu não consigo. Quanto mais eu corria atrás, mais as coisas ficavam distantes de mim. Quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais o dinheiro ficava longe de mim. Quanto mais eu corria atrás,
mais ficava longe de mim. Hoje eu entendo que quando nós nos dedicamos a Deus, a entender o que Deus quer e viver a palavra de Deus sobre a nossa vida, nós não precisamos correr atrás de nada. Hoje eu tenho um outro tipo de vida. Eu não me preocupo com o que vai, como a palavra diz lá, eu não me preocupo com o que eu vou vestir ou com o que eu vou comer amanhã. Mas Deus provê. Deus provê. E pode ter certeza que Ele provê muito mais do que eu imaginava. Hoje Ele tem feito coisas na minha vida que às vezes eu fico pensando como Deus é maravilhoso. Amém? Eu queria falar para vocês sobre aquela equiparação que eu falei, né? O Zé, que é corretor, ele pode pensar sobre isso, né? Vamos falar assim, quando tem um loteamento, vamos falar, pega uma fazenda lá e não tem nenhuma casa. O cara vai lá e ele loteia, faz um loteamento na fazenda, só tem terra lá, não tem nenhuma casa. Só passa as ruas, passa o esgoto, passa as guias e tal. Beleza. Aí, nós pegamos, vai um cara lá no terreno e fala assim, mede lá tal, fala, esse terreno aqui é o seu. Esse terreno aqui é o seu. Aí, beleza. Aí você pega, vai lá, compra o tijolo, compra o cimento, manda ligar a água, né? E todo terreno tem uma escritura. Nós também temos uma escritura, tá aqui, ó. Né? Todo terreno tem uma escritura. E a pessoa vai lá e chama o pedreiro e construir, vamos embora, construção. E vai, faz aquele alicerce forte, né, resistente, para que a casa não seja abalada, não venha trincar. E constrói lá a sua casa. Né? O cara veio, olhou e falou, esse terreno é seu. Mas ele não comprovou nas escrituras para ver se é aquele mesmo o terreno dele. Aí um belo dia, chega uma pessoa com a escritura na mão e fala assim, você construiu em cima do meu terreno. O seu terreno é o do lado. Esse terreno aqui é o meu. E o que a gente vai fazer? Eu construí em cima do terreno de outra pessoa, né? Você confiou no que foi falado para você. É isso que eu quero deixar essa mensagem para cada um. Eu cresci com o que foi falado para mim, achando que estava certo. E quando a pessoa chega lá e fala assim, esse terreno aí é o meu, você construiu em cima do meu terreno. O que você vai fazer? Vai desmanchar a casa? O que você está querendo dizer com isso, Júlio? Eu estou querendo dizer o seguinte: a nossa casa é nos céus. O nosso reino não é aqui nessa vida. É quando a nossa vida aqui, que é curta, acabar. Se a gente não se atentar para as escrituras, nós podemos construir nossa casa num terreno errado. Só que essa construção num terreno errado pode não ter volta, porque muitas pessoas acreditam lá pela religiosidade, que quando nós formos para outra vida, nós poderemos se arrepender e voltar para o caminho certo. Só que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que quando nós morremos, ou a gente vai para um caminho ou para o outro, dali não tem volta. Então, o que adianta a gente se espelhar e seguir uma vida pelo que nos falaram?
Nós temos que seguir uma vida pelo que está escrito. Se nós acreditamos na salvação, nós temos que acreditar no que está na palavra e viver o que está na palavra. Porque não adianta, eu não quero me decepcionar. O dia que eu chegar lá e o Senhor falar isso para mim, ó. Mateus 7, versículo 21. Até o 23 eu vou ler. Vou ler o 21. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. No versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Quer dizer o quê? É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Fazemos algumas coisas certas e outras erradas. Diferente da palavra de Deus. Muitas vezes nós saímos do que Deus quer e fazemos conforme nós achamos que está certo. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque quando nós fazemos as coisas que divergem da palavra de Deus, contrário da palavra de Deus, fazemos conforme a nossa vontade, nós estamos nos afastando do Senhor. Amém? Nós precisamos estar atentos para que no grande dia, pode subir, para que no grande dia, no dia que nós falarmos assim, oh, é o dia da glória, nós vamos para o Senhor, nós não venhamos a se decepcionar, que nós não venhamos a achar que nós vamos pelo caminho da salvação, mas nós erramos de alguma parte. Eu digo isso, como eu já falei, nem todos nós somos nós somos pecadores, mas nós temos que fazer as coisas que cheguem mais próximo, que agrade a Deus, para que nós estejamos mais próximos de Deus a cada dia. Amém? A partir de quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu comecei a entender e viver a palavra de Deus. Em Atos 9, fala sobre a conversão de Saulo. Saulo é Paulo. Muitos sabem, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele levava os cristãos presos, ele batia, ele matava até, se possível. Mas Jesus o deixou cego, e dos seus olhos caíram escamas, para que ele pudesse enxergar que o Senhor é o único Deus e o Deus verdadeiro, que ele estava errando. Às vezes nós precisamos ser testados, às vezes nós precisamos ser tirado as coisas que nós temos, para que a gente possa entender que Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus que está à frente de todas as coisas, e às vezes é nós que não colocamos ele à frente das coisas, porque a gente acha que a gente é forte o suficiente para fazer tudo, mas nós não somos. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Queria abrir em João 6, versículo 37, e eu já estou acabando. Eu vou ler do 37 até o 40, tá bom? Ele
tinha um versículo que eu já tinha lido aqui, mas ele é só uma parte, tá? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eis, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? E é isso que eu quero deixar para vocês, né? Eu queria que todo mundo estivesse aqui na igreja hoje, mas infelizmente estamos nessa pandemia aí e não foi possível. Mas eu desejo que todas as pessoas que estiverem assistindo nesse momento avaliem a si mesmo, né? Pensa, estamos fazendo a vontade do Senhor? Porque no grande dia não vai ter um outro caminho. Aqui fala na palavra: aquele que viver com o Senhor, no último dia eu te ressuscitarei. Porque no grande dia pode ser que eu já esteja morto, mas a palavra de Deus fala que Ele vai levantar os mortos da sepultura para que sejam julgados. E aqueles que morreram no Senhor vão se levantar para a glória. Amém? Agradeço a todos pela oportunidade. Espero que essa mensagem tenha falado no coração de cada um, pois eu vivi uma vida que eu acreditava que eu estava servindo a Deus, mas depois que eu conheci a Deus verdadeiramente, eu vi que eu não servia a Deus. Era Ele só que me servia. E não é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós retribuímos tudo o que Ele faz por nós. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Não vou poder dizer aqui que o Senhor conduza cada um para suas casas, mas que o Espírito Santo de Deus esteja aí com cada um e os guardando, os protegendo e os revestindo em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, viu? Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é
hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção.